Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos estar discutindo um pouquinho, abordando o tema matriz energética, consequentemente vamos falar um pouquinho sobre petróleo e vamos falar sobre energia elétrica. De forma inicial, eu gostaria de pontuar com vocês, de trazer uma breve definição, uma conceituação sobre matriz energética. Diz assim, acompanhe comigo na tela, matriz energética envolve todas as fontes de energia primárias e secundárias utilizadas por países em diversas atividades socioeconômicas. Bem de forma inicial, vamos pensar no que é energia, uma definição simples para a geografia, não complexa talvez para a física, mas uma definição para a geografia. Vamos trazer uma definição aqui de energia. O que é energia, então? Energia é a capacidade de algo de realizar trabalho, ou seja, gerar força num determinado corpo, substância ou sistema físico. Etimologicamente, esse termo deriva do grego ergos, cujo significado original é literalmente trabalho. Então, estamos discutindo hoje sobre matriz energética. Eu vim aqui abordando com vocês o que? A definição de energia. Então, como pontuamos no início, matriz energética envolve todas as fontes de energia primárias e secundárias. O que são fontes de energia primárias, oriundas da natureza? Por exemplo, petróleo, gás natural, xisto, vento, tá? E o que são fontes de energia secundárias? Então, uma categorização primária e matriz energética, fontes de energia secundárias. O que são secundárias? São fontes resultantes de um processo de transformação de energia retirada da onde? Das fontes primárias. Por exemplo, a energia elétrica, por exemplo, a gasolina. Vamos seguir? Então fizemos uma breve definição sobre um raciocínio sobre matriz energética, sobre energia, categorizamos as fontes de energia em primárias e secundárias, e agora vamos fazer uma outra categorização, certo? De fontes de energia, mas não primárias e secundárias, mas renováveis e não renováveis. Renováveis, recursos infinitos, não poluentes. Por exemplo, água, sol, vento, certo? O uso da biomassa. Quando nós falamos de renováveis, nós estamos falando o quê? Nós estamos levando um raciocínio, estamos levando em consideração um raciocínio quanto ao tempo de formação dessa fonte de energia, certo? E o tempo de vida, a escala de vida humana. Bem, renováveis e as não renováveis, certo? Recursos finitos e poluentes, por exemplo, combustíveis fósseis, petróleo, gás natural, carvão, minérios radioativos, por exemplo, urânio. Só retomando, fizemos aqui a conceituação, a categorização de fontes de energia primárias e secundárias, renováveis e não renováveis. Vamos só uma rápida definição: petróleo, tá? Porque acabamos de pontuar que dentro das fontes não renováveis, por exemplo, temos o petróleo, certo? Petróleo, substância oleosa, combustível de coloração escura encontrado onde? Em rochas sedimentares, formado a partir do soterramento de restos de animais e vegetais marinhos no fundo de antigos lagos ou mares. Fonte energética mais utilizada no mundo para a produção de combustíveis, amplamente utilizado nos setores de transporte, por exemplo, na forma de diesel, gasolina. Vamos definir o que é combustível? Combustível é um material, por exemplo, como carvão, óleo, gás, que é queimado para produzir calor ou energia. Já definimos energia ali atrás. Bem, acabamos de discutir, acabamos de pontuar um raciocínio rápido sobre petróleo, que é o quê? Uma matriz energética, uma fonte de energia não renovável. Só para a gente entender matriz energética no mundo, e principais matrizes energéticas no Brasil. Matriz energética no mundo, certo? 35,3% petróleo e seus derivados, certo? 20%, 20,9% gás natural, 11,2% biomassa, 24% carvão, 6,4% urânio. Ou seja, no mundo, a matriz energética é apenas de 13,3% renovável. No mundo, a matriz energética renovável, que acabamos de discutir, são recursos infinitos, não poluentes, água, sol, vento, certo? Aqui no caso nós estamos pontuando o quê? A biomassa,
mas a energia hidrelétrica, 11,2 de biomassa, 2,1 de hidrelétrica, somando 13,3. Ou seja, no mundo, a matriz energética renovável responde por 13,3 da energia utilizada. No Brasil, temos campeão de uso petróleo e seus derivados, 38,4, biomassa 29,7, hidrelétrica 15, gás natural 9,3, carvão 6,4, urânio 1,2. No Brasil, as fontes de energia, a matriz energética renovável responde por 44,7%, biomassa 29,7%, hidrelétrica 15%. Então, a matriz energética no mundo renovável, 13,3%. No Brasil, 44,7%. Vamos entender uma coisa importante. Não é que porque nós estamos usando fontes renováveis, tá? Estamos abrindo mão de um tipo de destruição, de uma ação deletéria sobre o meio ambiente, mas, por exemplo, a produção de biomassa é uma produção cara quando se diz respeito à água, certo? A fuligem da queimada da cana também traz poluição, mas não é a ideia agora discutir isso, certo? Estamos discutindo matriz energética, puxamos um pouquinho dentro das matrizes energéticas não renováveis, fomos lá para o petróleo e agora vamos só discutir dentro das matrizes energéticas, quando discutimos aquela categorização de primárias e secundárias, vamos discutir a energia elétrica. A geração de energia de eletricidade envolve diferentes tecnologias abastecidas por fontes primárias, renováveis, e não renováveis. Termoelétricas utilizam principalmente os combustíveis fósseis como fonte energética, sendo o carvão mineral e o gás natural os mais aproveitados no mundo. Causam poluição atmosférica, agravando o efeito estufa. As termoelétricas termonucleares utilizam principalmente urânio enriquecido como fonte energética, consumindo pouca matéria-prima, sendo ideais para países com pequena extensão territorial. Hidrelétricas utilizam a água como fonte energética, certo? Renovável e limpa, só que exigem obras grandiosas e de alto custo. Exigem também bastante planejamento para minimizar os impactos socioambientais relacionados à construção das barragens. Vem comigo aqui na tela, então vamos seguir aqui. Aula de número 15, matriz energética. Fizemos um rápido resumo, matriz energética, petróleo e energia elétrica. Vamos lá? Vamos fazer 2 exercícios aqui para a gente fixar o que nós acabamos de discutir. Número 1, do ponto de vista ambiental, uma distinção importante que se faz entre os combustíveis é serem provenientes ou não de fontes renováveis. No caso dos derivados de petróleo e do álcool, do álcool de cana, essa distinção se caracteriza, resposta correta, letra A, pela diferença nas escalas de tempo de formação das fontes, certo? Período geológico, no caso do petróleo, e anual da cana, ou seja, o petróleo demora um tempo muito grande para se formar, então nós utilizamos o termo fonte de energia não renovável, recursos finitos e poluentes. Questão de número 2, vem do Enem, a Lei Federal 11.097 de 2015 dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz energética brasileira e fixa em 5% em volume o percentual mínimo obrigatório a ser adicionado ao óleo diesel vendido ao consumidor. De acordo com essa lei, biocombustível é derivado de biomassa renovável para uso em motores a combustão interna com ignição por compressão ou conforme regulamento para a geração de outro tipo de energia que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil. A introdução do biocombustível na matriz energética brasileira, resposta correta, letra A, colabora na redução dos efeitos da degradação ambiental global produzida pelo uso de combustíveis fósseis, como os derivados de petróleo. Bem, já pontuamos aqui, não é que o álcool, por ser uma biomassa, tá? Ele também não tem suas contraindicações, vamos usar esse termo, né? É uma produção cara em termos de água. Existem discussões aí que para produzir aproximadamente 1 litro de álcool vai aproximadamente 20, 25 litros de água, tá? E a fuligem, por exemplo, da queimada da cana também é deletéria para o meio ambiente. Seguimos aqui no raciocínio, vem comigo aqui, aula discutindo sobre o petróleo, já fizemos uma introdução, né? Petróleo, substância oleosa, combustível de coloração escura encontrado nas rochas sedimentares. Fonte energética mais utilizada no mundo para a produção de combustíveis.
já discutimos isso, né? Matriz energética no mundo, a mais utilizada, petróleo, 35,3% e seus derivados, né? Aqui no Brasil, também responde como a mais utilizada, mas responde por 38,4%, só que aqui nós utilizamos um pouco mais de fontes renováveis. Vem comigo fazer um exercício. Diz assim, exercício de número 1, para compreender o processo de exploração e o consumo dos recursos petrolíferos, é fundamental conhecer a gênese e o processo de formação do petróleo descritos no texto abaixo. O petróleo é um combustível fóssil originado provavelmente de restos de vida aquática acumulados no fundo dos oceanos primitivos e cobertos por sedimentos. O tempo e a pressão do sedimento sobre o material depositado no fundo do mar transformaram estes restos em massas viscosas de coloração negra, denominadas jazidas de petróleo. As informações do texto permitem afirmar que, resposta certa, a letra E, o petróleo é um recurso não renovável a curto prazo. Estamos pensando o quê? Estamos pensando estamos focando no tempo de formação e a escala de tempo de vida do ser humano, tá? Então são diferentes, então, consequentemente, entendemos não renovável, né? O petróleo é um recurso não renovável a curto prazo, explorado em áreas continentais de origem marinha ou em áreas submarinas. Vem comigo. Questão de número 2, a idade da pedra chegou ao fim não porque faltassem pedras. A era do petróleo chegará igualmente ao fim, mas não por falta de petróleo. Resposta correta, qual é? Letra B, ao desenvolvimento tecnológico e a utilização de novas fontes de energia. O problema ainda é que, por exemplo, um carro elétrico, certo? Ainda é caro no Brasil, certo? Ainda é difícil de você... Essa tecnologia ainda está pouco acessível, né? A forma de abastecimento é menos poluente, é mais barato a forma de abastecer ele, mas o preço do automóvel ainda é inacessível para a grande maioria de nós. Vem comigo, aula de número 17, falando sobre energia elétrica. Na realidade, nós estamos pontuando sobre matriz energética, classificamos, categorizamos ela em fontes de energia primária e secundária, renováveis e não renováveis. Estamos discutindo uma matriz energética secundária e estamos discutindo uma fonte não renovável, que foi, já acabamos de pontuar sobre o petróleo. Energia elétrica, a geração de eletricidade envolve diferentes tecnologias abastecidas por fontes primárias, renováveis e não renováveis. Discutimos aqui termoelétricas, usinas termonucleares e hidroelétricas. Fizemos essa leitura, vem comigo aqui fazer um exercício. Questão de número 1, diz assim: suponha que você seja um condutor e foi contratado para assessorar a implantação de uma matriz, um consultor e foi contratado para assessorar a implantação de uma matriz energética em um pequeno país com as seguintes características: região plana, chuvosa, com ventos constantes, dispondo de poucos recursos hídricos e sem reservatório de combustíveis fósseis. Então, ou seja, está sem matriz energética não renovável, mas tem bastante energia, bastante matriz ali, pelo que nós entendemos, renováveis, né? Recursos infinitos e não poluentes. O que você usaria? De acordo com as características desse país, a matriz energética de menor impacto e riscos ambientais é baseada na energia, letra E, eólica, né? Pelas características do país e por não gerar gases do efeito estufa, nem resíduos de sua operação, essa energia utilizada dos ventos. Questão de número 2, a economia moderna depende da disponibilidade de muita energia em diferentes formas para funcionar e crescer. No Brasil, o consumo total de energia pelas indústrias cresceu mais do que 4 vezes no período entre 1970 e 2005. Enquanto os investimentos em energias limpas e renováveis, como solar e eólica, ainda são incipientes, poucas, pequenas, ao se avaliar a possibilidade de instalação de usinas geradoras de energia elétrica, diversos fatores devem ser levados em consideração, tais como os impactos causados ao ambiente e às populações locais. Em uma situação hipotética, optou-se por construir uma usina hidrelétrica em região que abrange diversas quedas d'água em rios cercados por mata, alegando-se que causaria impacto ambiental muito menor que uma usina termoelétrica. Entre os possíveis impactos da instalação de uma usina hidrelétrica nessa região, inclui-se o quê? Inclui-se a letra B, a destruição do habitat de animais terrestres. Fica aí a dica, pesquisa um pouquinho depois aí. A usina de Belo Monte foi muito discutida, construída na bacia do rio Xingu, no Pará, né?
discute até que aumentou o custo de vida na região e aumentou o custo da energia elétrica. Pesquisa depois, usina de Belo Monte. Bem, eu quero agradecer a você pela companhia, muito obrigado e até mais.